Olá, bem-vindas, bem-vindos. Esse é o Estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina, nossa classe de professores, mesmo para quem não é professor da Escola Sabatina, mas para quem gosta de estudar a Bíblia e se aprofundar nela. A gente está estudando esse trimestre o livro de Gênesis, é muito interessante, muito intrigante. E por mais que a gente conheça as histórias bíblicas, a gente está aprendendo um monte. Eu tenho aprendido um monte com meus convidados. E, aliás, hoje a gente está estreando uma dupla nova aqui. E geralmente eu tenho 3 convidados. E hoje eu tenho 2 pessoas. Tenho a Darleide e o Marcelo. Darleide, dá o seu alô aqui para o pessoal. Olá, é uma alegria voltar aqui com vocês. Já estou me sentindo à vontade nesse encontro para estudarmos a palavra. E hoje, muito especialmente, além de ter o pastor Fernando sempre como host desses encontros, está com o pastor Marcelo, que eu sou, assim, ovelha dele, que foi meu pastor durante muitos anos. E depois de muito tempo sem nos encontrarmos, eu estou muito feliz de fazer essa interação aqui hoje. Dizer publicamente que é um dos pastores que mais me marcou. E como sou muito agradecida a Deus. E que maravilha, Marcelo. Que bom, Agora é a que sua vez aí, bom. amigo. Nossa, que bom. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar com vocês aqui, participando desse estudo da lição da Escola Sabatina, uma lição tão profunda. Todos os livros da Bíblia têm a sua beleza, a sua profundidade, todos eles falam de Jesus de uma certa forma, com aspectos diferentes, né, da obra, da missão do Senhor Jesus, mas o livro de Gênesis é um livro especial, o livro dos começos, né? A base toda da Bíblia está colocada nele. Então, estudar Gênesis com vocês aqui é muito bom, né? Estar junto aqui com o pastor Fernando e revendo, mesmo que assim à distância, né, Darleide, né? A gente não está junto aqui assim, né? A gente está aqui num Zoom assim, mas estar junto com você, Darleide, é muito bom também. Nossa, o tempo passa muito rápido, né? Foi anos eu tive a oportunidade de te conhecer, de ser pastor seu lá em Jacareí, da sua família, de tanta gente querida, né? E a gente ficou um tempão assim, sem fazer nada juntos, né? E a gente está tendo essa chance agora aqui, isso é muito gostoso, viu? Agradeço ao pastor Fernando aí por dar essa oportunidade para a gente. Que legal, Verdade. que bom. E eu fiquei assim, bastante confortável, porque pensei, não sou profunda estudiosa do livro de Gênesis, mas o Marcelo é. Uma das viagens que fizemos, então vou ficar super à vontade, confortável. Uma das viagens que fiz para Israel foi com o pastor Marcelo, e como aprendi, como foi impressionante ver o amor desse homem pela palavra, pela história do povo de Deus, e até hoje é algo que me marcou, do aprendizado, do texto bíblico e das suas verdades mais preciosas, assim. Então, hoje eu estou em casa Que para bênção. aprender. A E eu verdade é que a também gente estou em está casa entre com amigos vocês. aqui, sempre Sim. entre amigos, né? Todo esse pessoal que a gente traz aqui são amigos e você assiste e participa de um bate-papo. Então, não esquece de compartilhar nosso link e não esquece de participar também, tá bom? Porque aí você digita e fica tudo disponível para as pessoas que vão assistir pela internet também acessarem aquilo que você está escrevendo. Vamos entrar lá. A promessa. Quem poderia abrir para a gente o sábado, o domingo aqui, introduzindo essa lição, a promessa? Essa lição, ela trata do tema que é considerado por muitos que estudam o livro de Gênesis, que estudam o texto, a estrutura do texto, né? Porque a gente está acostumado a ler a Bíblia em capítulo, versículo, e a gente perde meio que a dimensão assim do livro, do texto como um todo, né? A gente sempre tem visões fragmentadas assim da Bíblia, né? Quando a gente fica em capítulo e versículo. O tema da lição, da lição 8, né? Com o título de A Promessa, trata da parte do texto que, segundo alguns comentaristas, seria o clímax, o centro do livro de Gênesis, que é o episódio chamado de Akedah, que é o sacrifício de Isaac, né? E esse episódio da Akedah, ele é fundamental para a história de Abraão, não só para a história de Abraão, mas para toda a visão que vai ser construída a respeito da função, da missão do Messias no Novo Testamento. Ele não só... A gente vai ver isso aqui à medida que a gente for conversando, né? A Darleide, a gente for aqui interagindo, né? Mais ali para frente, mas
É aqui que a história de Abraão ela alcança o clímax. E tudo aquilo que Deus havia dito para ele quando chamou ele lá de Ur dos Caldeus vai encontrar a sua a concretização aqui agora. Por isso que o título da lição é simples, né? A promessa. Né? A promessa, ao mesmo tempo que ela é reafirmada, ela começa a encontrar os contornos do seu cumprimento aqui nessa parte da história de Gênesis. Né? Porque Abraão ele não viu tudo aquilo que Deus havia prometido para ele acontecer. Mas a história ela começa aqui a criar mais corpo, por assim dizer, né? Sai um pouco daquela coisa da visão, das promessas que Deus havia feito, para ela poder começar a ganhar sua concretização na história. E tudo começa aqui em Gênesis capítulo 22, que é o centro do livro de Gênesis. Né? E tem uma coisa interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter a visão da Bíblia como um todo, ou como um livro, ou do Gênesis, né? Como um livro, e tirar essa divisão para a gente não conhecer só partezinhas ou se apegar a partezinhas, né? A gente também precisa se dedicar a partes especificamente, né? Para a gente... bom, é o pouco que mostra o muito e é o muito que se remete ao pouco, né? É uma mistura disso aí, tudo no texto bíblico, né? A gente chega no domingo no Monte Moriá. Pode falar, Marcelo, o que você ia dizer? O Monte Moriá foi o local onde futuramente Salomão construiu o templo. E hoje, quando a gente visita Jerusalém, aquela esplanada do templo em Jerusalém, com aquela cúpula dourada, né? Que é aquele... assim, a imagem mais icônica, né, de Jerusalém. Quando se pensa em Jerusalém, o que vem na nossa mente é a esplanada do templo e aquela cúpula dourada, né, que está construída ali onde ficava o templo de Jerusalém. É ali que é o Monte Moriá. Hoje você não vê mais o monte, você não vê ali uma montanha, né? Você tem ali aquele pátio que foi colocado ali em cima. Né? Salomão construiu o templo lá, o livro de Crônicas diz que foi no Monte Moriá que ele construiu o templo, e não foi por acaso, foi por causa realmente do que aconteceu aqui. Né, nessa história, né? Existe uma tradição hebraica assim que é bem interessante. Quando você visita Jerusalém, você tem alguns montes assim que você tem uma visão mais ampla assim da cidade, da geografia do local. Hoje você tem muitas construções, você tem ali 3.000 anos de Jerusalém que você olha quando você visita aquele lugar, mas quando você consegue fazer assim através de alguns recursos arqueológicos e até mesmo de computação gráfica, quando você limpa um pouco ali aquela região, você vê uma geografia interessante. Você tem ali o Monte das Oliveiras, você tem o Monte Moriá, você tem o Monte Sião, naquela região ali, e olhando assim de longe, seria mais ou menos assim, você vê assim um espaço assim, 3, sabe? Com vales assim no meio, né? Você tem o Vale do Cedron e tem o Vale do Tiropeon, na cidade de Jerusalém, né? Então, você olhando assim, você veria assim 3. A tradição judaica, quando vai contar essa história, eles dizem que seria a letra Shin, que é a letra S em hebraico, ela é parecida com esses com os 3 dedos assim, né? E é a letra do Shaddai, do Todo-Poderoso, né? Então, diz que Abraão olhou o lugar e ele viu que aquele lugar seria o local apontado para realizar um ato que seria totalmente absurdo e impensado, que é você oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, sendo que Deus abomina sacrifícios humanos, né? Então, toda a história, ela é contada não como um mito, como uma alegoria, é um fato histórico sendo narrado para a gente aqui no livro de Gênesis, mas há muitos detalhes bonitos que extrapolam até o próprio texto, quando você vai considerando a geografia do lugar, né? Então, diz que ele olhou, o Monte Moriá ficaria no meio, ele entendeu que aquele era o local, Deus mostrou para ele aquele lugar, e para lá ele vai se dirigir com o seu filho para poder oferecer o filho dele em sacrifício. Deixa eu interromper você um pouquinho e perguntar um negócio para os dois, assim, né? Sim. Em geral, quando a gente estuda a Bíblia com alguém, eu fiz isso muitas vezes, né? Quando a gente prega, e depois de um tempo eu parei de fazer isso aqui, sabe? A gente diz assim, bom, quando você se você tiver um sonho, ou se você tiver uma visão, ou se Deus guiar você para fazer alguma coisa, vamos supor que a pessoa diz assim, eu tive um sonho, uma revelação de Deus, e nessa revelação Deus me revelou que é para eu separar do meu marido e casar com o vizinho, né? E a gente diz assim, bom, de cara a gente já vê que não é, porque Deus não ia mandar eu fazer uma coisa que vai contra a sua lei, né? E nesse caso aqui, né? Quando Deus aparece para o Abraão e fala para ele tirar a vida do filho.
Como é que isso aqui entra? Além do cri-cri, podemos ouvir alguma coisa? Não sei se a Darleide vai comentar alguma coisa, assim. Eu, Assim, a gente se baseia muito naquilo que a palavra traz, aquilo que está escrito, a revelação do texto. A gente não vai muito, né? E, claro, a gente não incentiva muitas pessoas a irem na base da emoção, do sentimento, né? Mas Deus tinha um relacionamento especial com Abraão, né? Abraão conhecia a voz de Deus. E ele sabia quando Deus falava com ele, e ele tinha certeza que aquela era a voz de Deus. Ele não se deixava levar pelo sentimento, ele não se deixava levar por aquilo que era apenas uma impressão, uma sensação, uma revelação muito subjetiva. Então, ele não teve dúvidas de que aquela era realmente a voz de Deus falando para ele. Na Bíblia também, tem muita coisa que a gente lê como vontade de Deus que vai contra. Claro que não num nível desse, né, como no caso de Abraão oferecer o filho em sacrifício, mas vai contra, assim, uma lógica normal, do fluxo, do costume da sociedade hoje em dia, né? Fazer a vontade de Deus, querer realizar a vontade de Deus, é se colocar contra muitas coisas que podem ser consideradas normais ou consideradas, assim, comuns, né? Praticar a vontade de Deus na vida é você escolher uma vida com dificuldades, né? Você pode não ser compreendido, você vai ser questionado, você vai ser muitas vezes até considerado fundamentalista, exagerado, intolerante algumas vezes. Claro que há formas de você poder colocar a sua posição sem você ferir, né, o que as outras pessoas pensam, mas viver aquilo que Deus deseja, muitas vezes você se colocar contra muitas coisas consideradas comuns na vida, principalmente na vida hoje em dia, né? E Abraão, como eu disse, ele não é levado simplesmente por um sentimento, por um sonho, uma revelação questionável. Ele sabia que era Deus. Ele já tinha uma vida de experiência com Deus. Então, ele não questiona a voz de Deus, mesmo quando Deus pede para ele aquilo que seria o absurdo, né? Esse é o ponto central, assim, de a gente saber quando que nós estamos falando a partir dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e quando que nós estamos realmente sendo instruídos pela palavra, pelo Espírito, e até porque o tipo de relação que existia entre Deus e Abraão era alguma coisa que é muito mais próxima do que muitas vezes a nossa relação hoje com Deus. E que estamos imersos numa sociedade bastante imediatista, sentimentalista e bastante envolvida mais com seus desejos pessoais, com as suas vontades comuns, do que verdadeiramente cumprir um propósito para a glória de Deus, cumprir... Veja, nós estamos falando de um homem que foi chamado para o cumprimento de uma promessa dentro de um contexto, de um propósito que tem a ver com a salvação do mundo. Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, dele a sua genealogia vai nos falar do plano da salvação e da redenção. Então é algo muito além do que um sonho quando comeu uma comida mais gordurosa, pesada à noite, ou uma impressão e alguma coisa assim. O fato de Deus ter pedido o filho para Abraão em sacrifício tem a ver com, primeiro, um teste mesmo, uma espécie de teste naquele sacrifício, se de fato Abraão estava inteiramente comprometido com Deus, se estava inteiramente comprometido com o chamado que lhe fora feito. Tem a ver com a confiança de que Deus iria prover saída, ou melhor, o cordeiro, para, naquele momento, haver uma concretização, estou me referindo agora àquele contorno que o pastor Marcelo falava, de sair da promessa e agora tomar forma, de forma como? Concreta mesmo. E aquela experiência de levar o filho ao sacrifício foi a forma mais intensa, mais densa, mais expressiva do significado do evangelho por meio do sacrifício de Jesus. É como se, em miniatura, Abraão tivesse sentido um pouco da experiência da entrega de Deus nos dar Jesus Cristo em sacrifício por nós. Então, mais do que ser uma experiência para a gente assistir, eu considero, em primeiro lugar, a experiência de Abraão. Que privilégio, apesar da intensidade da dor, do sofrimento que foi aquele homem, subir no monte, levando o seu filho, certo de que o sacrificaria,
E o menino pergunta, mas onde está o cordeiro? E ele vai dizer, Deus proverá, que se tornou e é até hoje ainda um provérbio, né, cristão, Deus proverá, Jeová Jireh. Mas a expressão hebraica, e obviamente eu não tenho esse conhecimento das expressões hebraicas, coisa que eu deixo para o mestre Marcelo, obviamente, que vai dizer que carrega na expressão Jeová Jireh, Deus proverá, Deus provendo a si mesmo. Eu achei isso maravilhoso, porque é algo que nós já enxergávamos isso na história, nós sabíamos que aquele cordeiro era já representando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas isso está contido na expressão, no verbo prover, que carrega uma forma de dizer que Deus providenciaria a Ele mesmo em sacrifício, é para dizer bendito seja Deus. É maravilhoso isso, né? A gente, você falando aqui sobre essa questão do teste, eu vou falar daqui a pouquinho aí sobre algumas expressões que a gente vê ali no texto também, que você estava falando aqui, me vem algumas coisas na cabeça, né? Mas você falando sobre a prova, o teste, o capítulo começa dizendo que Deus foi testar Abraão. Aí você fica pensando, mas por que testar Abraão? Deus conhece os corações de todos nós, Ele sabe que a gente... a nossa estrutura é fraca, ele sabe que a nossa fé ela é vacilante, que os nossos pensamentos são volúveis, que a gente hoje está firme, amanhã a gente cai. Por que ele quer testar Abraão? Eu acho muito bonito isso na Bíblia. O teste não é para que Deus saiba alguma coisa a respeito do ser humano, ou para que ele patenteie alguma coisa a respeito do ser humano para si, mas é para que a gente se conheça, né? Nós não nos conhecemos. Né? A gente não conhece o que está no nosso coração. A gente vai vivendo a nossa vida sempre aí pautado pelo dia a dia, pelos compromissos, pelas coisas corriqueiras ali, e tudo vai se encaixando em áreas determinadas da nossa vida, os nossos relacionamentos eles vão se encaixando em graus de importância maior ou menor, a gente vai conferindo as coisas e as pessoas um significado maior ou menor, e as coisas vão ficando ali, vão se solidificando ali, e ali vai criando poeira em cima da vida, né? E no relacionamento de Deus com Abraão, o relacionamento dele com Isaac, as coisas estavam assim encaixadinhas, já vivendo uma rotina, né? Um metabolismo basal espiritual, por assim dizer. A coisa estava andando dessa forma, né? E Deus ele vai aqui fazer com que Abraão se conheça. Então ele vai colocar ele vai recriar a experiência do chamado de Abraão de novo, porque ele fala assim, você vai para o lugar que eu vou te mostrar, e a expressão usada em hebraico, ler lehá, ela aparece em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Ele fala assim, sai e vai por ti mesmo. Ele fala assim, você vai por você mesmo. E ele fala assim, você vai por você mesmo para o lugar que eu vou te mostrar. Né? Então, são expressões que só aparecem nesses dois momentos na história da Bíblia, quando Deus chama Abraão e aqui de novo. Então, assim, por isso que Abraão não duvidou de que era Deus falando com ele. Por isso que ele não tem dúvida. Não era simplesmente um sentimento no coração dele. Não é aquela coisa assim, eu estou sentindo no meu coração que Deus está dizendo. Não, ele sabia mesmo. Deus ele foi colocando coisas que era da intimidade dos dois, que eles sabiam o que estava acontecendo. Sabe? Então ele vai recriando esse cenário do chamado dele, para poder fazer esse teste, para que Abraão se conheça, para que Abraão se veja, né? Para que Abraão saiba até que ponto vai a fé dele com Deus. A verdade é que Deus se revela, né? E ele se revela pela palavra. Até aquele momento ali, a palavra não estava escrita, mas Abraão vivia segundo os ditames de Deus, né? Segundo aquilo que Deus, que era expresso como sendo a vontade de Deus. E hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Então Deus se revela pela palavra. E a gente sempre aponta para a palavra como a fonte maior da revelação de Deus, né? Agora, nesse caso, então eu ressaltaria mesmo aquilo que vocês disseram, né? Abraão, primeiro, ele conhecia a voz de Deus e não aparece em nenhum momento, como você disse, Marcelo, não teve dúvidas, mas será que foi Deus mesmo ou não? Porque outros homens da Bíblia tiveram dúvida e fizeram um teste com Deus, né? A gente vê na Bíblia isso aqui. Não foi o caso de Abraão. Não teve dúvida. Deus falou para ele claramente. Aliás, eu tenho anotado na minha Bíblia, dentro da história de Abraão, diversas maneiras como Deus fala com Abraão. Então, Deus fala com Abraão audivelmente, que é esse caso aqui. Deus fala a Abraão por sonho.
Deus fala por visão, está tudo descrito ali. Deus fala com Abraão, personificando um ser humano e aparecendo para ele ali antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus também fala através de outro ser humano, quando eles chegam na terra dos filisteus, por exemplo, e aí Deus não fala com Abraão, Abraão mente, mas Deus fala através do rei dos filisteus, e ele diz assim, olha, você pede para Abraão, ele vai interceder, depois ele vai lá para falar com Abraão e, como a gente diz, passa ali um sabão no Abraão, né? Onde é que você estava com a cabeça para fazer isso? Olha o que você está causando. Então, Deus ali não falou com Abraão, mas falou. Foi subjetivamente. Nesse caso aqui não foi subjetivamente, né? Tinha um objetivo. Eu sempre digo para as pessoas que estão sofrendo, né? E eu falo isso por experiência própria, né? Na minha vida, na vida da minha família, e já tive a oportunidade de dizer para mim mesmo e para outras pessoas, no momento que você está sofrendo muito, né? Assim, tô passando por um intensivão. Deus está me permitindo passar por um intensivão, porque provavelmente ele está me preparando para alguma coisa maior, né? Quando vem um sofrimento, um teste grande assim, se bem que a vida é cheia de sofrimentos mesmo, mas quando é alguma coisa assim, um teste forte, a gente pode saber que está sendo preparado para alguma coisa. E é nesse momento que a gente deixa... A dor ela é tão marcante, ela é tão determinante, que diante da dor ou diante do teste, diante da prova, a gente ou vai entronizar Deus ou vai entronizar o eu no coração, né? E aqui nesse caso foi o que Abraão fez. Faraó entronizou o eu. Cada vez que Deus se manifestava, Faraó entronizava o eu, e o eu, e o eu, e o eu, né? E com Abraão foi diferente, né? Ele entronizou Deus, né? E deixou Deus se manifestar, e o Senhor realmente proveu. E aqui está cheio de graça, né? Esse termo, né? O Senhor proverá para si, mostra Deus como o grande provedor, né? O livro de Gênesis vem mostrando Deus como provedor, né? Desde lá do capítulo 1, e aqui mais uma vez Deus aparece como o grande provedor, né? E a gente chega na terça-feira, a morte de Sara. O que vocês têm para dizer sobre a morte de Sara? Antes de falar da morte de Sara, pastor, é que tem umas coisas que não dá para a gente deixar de lado quando fala aqui da Akedah, né? Por exemplo, ele vai oferecer o filho dele em sacrifício e ele diz assim, né? A Darleite falou sobre essa questão do prover, né? Em hebraico, o que conta bastante são as consoantes e não as vogais, né? A vogal, quando você lê o texto hebraico, você acrescenta a vogal no texto. O texto é escrito só com consoantes, né? E é interessante que o lugar onde Isaac vai ser oferecido é Jerusalém, onde Jesus foi oferecido, né? Onde o filho foi oferecido, né? E onde a aliança foi feita ali para abençoar toda a humanidade, né? E a palavra Jerusalém, ela vem exatamente... Você tem na palavra Jerusalém o verbo prover, o Yeru, sabe? Yerushalayim, né? Jerusalém, né? E aquela região ficava em Salém, onde Melquisedeque era o rei. O Melquisedeque era rei daquela região, onde ficava o Monte Moriá, né? Então você tem assim, Yerushalayim, prover a paz. Deus vai prover a paz. E qual é o caminho por meio do qual Deus provê a paz e faz aliança com toda a humanidade? Oferecendo o Filho único em sacrifício. Então é a vida do Filho único. Isaac não foi sacrificado, mas assim, de maneira prática. Mas ele foi sacrificado no coração de Abraão. Abraão, ele matou o filho dele no coração dele. Deus segura a mão ensandecida do Abraão que ia descer para poder matar o rapaz, né? Ele ia fazer isso. Deus segura a mão. O texto é muito bonito, né? Por dizer que Deus deteve a mão dele, né? Porque ele ia fazer isso, né? Mas é bonito isso, porque diz assim, na sua descendência ou no seu descendente, todas as nações da terra vão ser abençoadas. E não era de Isaac que o texto estava falando. Paulo vai dizer isso em Gálatas, que o descendente é Cristo. E é por meio dele que todas as nações da terra são abençoadas. E a paz só consegue ser providenciada por intermédio dele. Não é por nenhuma medida política, não é por nenhuma ideologia, não é por nenhuma uma estrutura de pensamento humana, mas é por meio do sacrifício do Filho único, né? Então, o nome Jerusalém já traz essa história do sacrifício de Isaac, já traz essa conexão com Jesus, essa ideia de Deus vai prover a si mesmo como sacrifício. As nossas traduções em português, elas se deparam com essas expressões meio loucas assim do texto da Bíblia, elas tentam consertar.
né? Como, por exemplo, lá em Gênesis 4, né? Fala assim, que quando nasceu Caim, né? Fala assim, consegui um varão com o auxílio do Senhor. Tipo, o parto foi difícil, né? Eva sofreu no parto, foi demorado o trabalho de parto, então Deus é uma força para que ela pudesse ter... Não, eu consegui um varão, o Senhor, ela fala. Eu consegui o Senhor, ele nasceu como meu filho. Quer dizer, é uma coisa absurda de você pensar, mas está lá no texto isso. E a mesma coisa aqui, né? Onde está o cordeiro para o sacrifício, pai? Eu que sou o cordeiro? Isaac não era bobo, ele percebeu o que estava acontecendo. Né? Mas cadê o cordeiro? Eu que vou ser o cordeiro? Só que ele não vai perguntar assim para o pai, né? É aquela coisa, pergunta, mas pergunta diferente, né? Então ele falou assim, onde é que está o cordeiro para ser oferecido, né? Ele fala assim, Deus vai oferecer a si mesmo como cordeiro, como sacrifício. Ele vai providenciar a si mesmo como sacrifício. São coisas assim absurdas, mas é como a Darleide falou, ali a gente tem a história do evangelho. E é o que Jesus disse, né? Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Ele entendeu ali, né? Então, é a partir daqui que a gente entra agora na questão da morte de Sara, que você tinha falado, porque na morte de Sara e no casamento de Isaac, que vem logo na sequência, que a gente começa a ver a promessa se concretizar, né? Porque Abraão até então era peregrino nessa terra, ele não tinha nada. Sara morre, ela é sepultada e ele compra uma parte da terra, que agora é dele, é o túmulo da Sara, né? Fica lá em Hebrom, né? Você até hoje pode visitar ali o túmulo dos patriarcas, lá você tem o túmulo de Abraão, da Sara ali naquela região, né? Então, ele já tem um pedaço da terra agora, né? O filho dele vai se casar. Você tem uma estrutura parecida ali também com o chamado de Abraão, envolvendo a Rebeca, que aceita o chamado para ir para uma outra terra, para viver a promessa de Deus na vida dela. Então, a história ela vai tomando contorno, ela vai saindo só daquelas conversas que Deus tinha com Abraão, de mostrar para ele o futuro, e começa você ver a forma das coisas acontecerem. Né? Elas vão encontrando um caminho aqui. Então, por isso que a lição, ela faz muito bem em conectar o que acontece no Monte Moriá, porque aquela é a base. É por causa disso, por causa do filho oferecido, que as promessas vão se cumprir. E como que elas vão começar a se cumprir? Abraão vai ter agora um pedaço da terra prometida no nome dele, o filho dele vai se casar, sabe? Começa agora o povo de Abraão, a descendência dele a tomar estrutura, a tomar forma, a ter a sua própria história. Né? E isso está em conexão com esses fatos aqui com a história do Monte Moriá. Bem isso. E na sequência, nós vamos estudar sobre a esposa de Abraão, quando ele fica viúvo, né? Quando Sara morre. E tem significado nisso também, já se aproximando do final do livro de Gênesis. Mas acho que antes disso o senhor ia falar, né, pastor Fernando? Não, pode falar. Interrompi, não, né? Em se tratando da morte... Você tá na esposa para Abraão, nós estamos na esposa para Isaac ainda. Eu estou aqui tão focada em Sara. Então, volta lá. O Isaac casou primeiro, né? O Isaac casou primeiro. Casou primeiro. Mas é a ordem. É interessante. A lição, ele abrangeu um pedaço grande da história e foi seccionando assim, né? Sim. E aí vem na esposa para Isaac, né? Todo aquele processo. Agora, como o Marcelo falou, né? Agora ele compra uma terra. É interessante, né? Vamos lembrar um pouquinho que Abraão ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Caldeus, esse nome aparece lá em Daniel, né? Quando eles falam a lista daqueles sábios e tal, eles falam o nome de caldeus também, né? É quando os babilônios são chamados de caldeus. E agora Abraão é chamado para sair daquele meio, né? Tem essa coisa da Babilônia, né? Agora, como você falou também, Marcelo, ele até agora não tinha um pedaço de terra, ele era peregrino, né? E Abraão é aquele que é chamado, é feita uma promessa para ele, mas ele não vê toda a promessa se cumprindo, né? Ou seja, aí está um outro teste de fé também, porque a gente fica assim, esperando algumas coisas, esperando com muita ansiedade, né? Mas ele entendeu também que aquilo que ia se cumprir era na descendência dele, que grande parte, a maior parte daquilo ele não ia enxergar, né? Mas agora a vida segue, então aí eles buscam uma esposa para Isaac. Vamos lá, vamos comentando a esposa para Isaac. Quem comenta agora? Quer falar alguma coisa? Quem quiser. Quem quiser. É você mesmo.
Então, eu acho interessante a forma como o Novo Testamento lê a história de Abraão, entende a história de Abraão, né? Abraão, ele é chamado assim por todos nós, né? Como Paulo também diz, né, que ele é o pai da fé para todos aqueles que creem, né? Nele nós somos feitos filhos da promessa por intermédio de Abraão, né? Mas é interessante que esses episódios de fé, que a gente vê a fé sendo exercida, são episódios que acompanham também as ações práticas de Abraão, de acordo com aquilo que ele acreditava, né? Isso que faz a gente entender que a fé não é simplesmente algo que acontece no nível abstrato do pensamento ou da lógica ou do raciocínio da mente. A fé, ela tem que influenciar a maneira como a gente vai viver na nossa vida, né? Abraão cria que Deus havia separado a sua descendência, seus filhos, para abençoarem o mundo. E ele tinha convicção da importância que ele tinha para a história da humanidade. Ele sabia quem ele era, né? Ele sabia que toda a humanidade ia ser abençoada por intermédio dele. Por intermédio dele, Deus iria restaurar a história que foi rompida lá no Gênesis. Ele tinha essa perspectiva da coisa. Como isso ia acontecer de maneira prática, ele tinha vislumbres, ele não sabia. Deus falou que ia ser assim, então ele acreditava nisso. Mas ele traz essa crença de formas muito práticas. Então, assim, vou casar meu filho. Meu filho não vai casar com uma moça daqui de Canaã, porque ele não queria que o filho dele fosse assimilado. O filho dele, ele não está em posição de ser influenciado pela cultura de Canaã. Ele vai influenciar e não ser influenciado, é o contrário. Então, Abraão, ele quer assegurar meios de que essa promessa aconteça, mas sem ele tomar a frente do processo. Ele acredita que Deus conduz o processo, mas ele também sabe da participação importante que ele tem. E, ao mesmo tempo, ele não quer que o filho dele fique fora da Terra Prometida. Não quer que fique fora da Terra Prometida, então ele não vai sair daqui. Ele vai mandar o servo dele para buscar alguém lá da parentela dele, da família dele, né? Que a família dele vai abençoar as nações da terra. A família dele não vai se misturar com as nações da terra e ser diluída nas nações da terra. Não é essa a forma. Né? Isso aqui chama a atenção da gente para o fato de que, se você tem um núcleo familiar forte, né, bem construído e constituído, o lugar onde você mora, você pode se tornar influenciador, mesmo morando num lugar perigoso espiritualmente falando, né? Você pode se tornar influenciador. Então, ele não vai sair daqui, mas eu não quero que arrume uma mulher daqui, porque eu trazendo de fora, ele vai formar esse núcleo e vai conseguir influenciar esse lugar, né? Sim, e assim, Abraão não queria que Isaac fosse influenciado, não é por questão de preconceito ou por uma questão de olhar o povo cananita de uma forma diferenciada, não. A cultura deles era muito diferente, eles eram politeístas, eles tinham sacrifícios humanos, né? Eles faziam sacrifícios humanos para as divindades, né? Eles tinham uma visão de mundo totalmente oposta àquilo que Abraão tinha e àquilo que Deus queria colocar no coração daquele povo. Então, se ele permitisse que, de alguma forma, Isaac pudesse ser assimilado por aquela cultura, ele colocaria em xeque tudo aquilo que Deus havia prometido. Então, por isso que ele quer manter o filho dele protegido, não quer sair da terra prometida, porque ele sabia a dificuldade que foi ele sair de Ur para ir para lá, né? Eles estão na terra, eles vão ficar na terra. E agora, como a gente já havia comentado, quando ele compra o túmulo de Sara, ele tem uma parte da terra para ele. Ele tem o nome dele na terra. A terra pertence a ele. Então, ele não quer perder esses vínculos. Mas ele vai mandar um servo buscar a Rebeca para o Isaac, né? E o espírito da Rebeca é muito parecido com o de Abraão. E aí você vê por que Abraão quer alguém da família dele. Porque ela recebe a visita do servo. O servo tem toda aquela coisa, né? O servo, ele quer um sinal de Deus para a moça que ia ser separada para o Isaac e tal. A história é conduzida dessa forma. E quando ela recebe o convite para ela poder ser esposa do Isaac, ele não conhecia Isaac, não sabia quem era, não tinha visto, não sabia se era bonito, se era feio, não sabia. Mas, assim, ela vê que aquilo era algo de Deus e ela, como Abraão, ela também vai. Ela recebe o chamado, ela sai da casa da família dela e ela vai para o lugar que Deus vai mostrar para ela. O mesmo espírito. Então, Isaac filho de alguém que atende esse chamado e ele vai se casar com uma mulher que tem o mesmo espírito do pai dele também, de atender esse chamado. Isso. Eu queria só fazer um parênteses para ressaltar uma coisa, assim, porque dentro da religião a gente tolhe muito a liberdade uns dos outros, né? Sim. E aqui sobrou um espaço enorme para ela aceitar ou não.
entende? Ela estava totalmente livre para aceitar ou não isso aqui, né? Mas ela aceitou, mas ela estava livre para não aceitar, né? Isso aqui é muito importante porque Deus, ele resolve morrer pelo ser humano por conta da liberdade, do livre-arbítrio. Porque se não fosse o livre-arbítrio, Deus não precisava se oferecer para morrer. Então, a liberdade, ela aparece de novo, essa liberdade de escolha, tanto do Isaac, né? Porque quando o pai levou para cima do monte, ele poderia também ter escolhido não se render ao pai, ele era mais jovem e tal. E aqui, de novo, aparece agora a Rebeca totalmente livre também para aceitar ou não aquilo que Deus estava propondo, né? E dá para a gente perceber que o que fez essas pessoas aceitarem ou não foi o mínimo de entendimento de que Deus estava nesse negócio. Deus está nesse negócio, não é uma coisa entre a minha vontade e eu mesma. É alguma coisa entre o meu desejo de casar, deixar de ser solteirona, e entrar para o clube dos casados e das mulheres casadas. Não, era alguma coisa que provavelmente tinha a ver com o entendimento de que Deus estava nesse negócio, o que faz toda a diferença quando nós, muitas vezes, somos levados nesta liberdade a escutar o nosso coração, a escutar a nossa vontade, o nosso desejo. Quando o pastor Marcelo diz a verdade de que não era o fato de não deixar ou não querer que Isaac casasse com uma mulher da comunidade mais próxima ali, mas que casasse com alguém que mantivesse a linhagem de Abraão, é porque ele estava muito consciente do que significava tudo aquilo. Um casamento, ele pode dar forma para uma vida desastrosa e que vai desonrar não somente o nome da família, como desmerecer a felicidade do indivíduo, comprometimento com a sua saúde mental, emocional, enfim. Mas, enfim, sobre todos os aspectos, o que estava em questão e deva permanecer até hoje diante das nossas escolhas é que nós estamos inseridos num contexto de um propósito de salvação. E que pessoas são salvas, sendo atraídas para Jesus Cristo, por meu testemunho. Então, um casamento de Isaac não poderia perder de vista que ele fazia parte do projeto de salvação da humanidade. Não tinha a ver só assim, eu quero casar, ter filhos, ficar velhinho, morar numa cabaninha no alto da serra, numa casinha branca. Não era isso. É assim, meu casamento tem a ver também com o plano da salvação. E eu não posso me perder, eu não posso me desviar. Eu acho importante a gente ter isso em mente, porque hoje fala-se muito sobre nossas vontades, que nós queremos muito, obviamente, mas quando a gente põe em primeiro lugar, deixa eu pensar aqui, qual é o propósito de Deus para eu não me envolver nesse relacionamento? Será que tem a ver com eu manter-me dentro desse ciclo do cuidado de Deus para que eu seja também instrumento de salvação a outros? Eu acho isso fundamental, especialmente quando se trata de testemunho cristão, nos dias em se tratando da nossa experiência hoje, né? Porque toda vida tem influência, né? A gente não conhece o alcance que tem a nossa influência na vida de outras pessoas. Quantas vezes você simplesmente está aí, existindo no dia a dia, e de repente você fala alguma coisa, você faz alguma coisa, e alguém depois te dá um feedback, né? E fala, nossa, aquilo que você disse, aquilo que você fez, aquela sua postura diante daquela situação, aquilo me ajudou a enxergar coisas que eu não via, aquilo me orientou, aquilo me fortaleceu. Então, toda a vida humana tem um alcance de influência para além do que aquilo que a gente pode determinar ou até mesmo conceber, né? Então, coisas assim são decisões importantíssimas para a vida particular de cada pessoa, mas quando você entende que a sua vida agora ela pertence a Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você conscientemente decide fazer a vontade dele na sua vida, você se torna um instrumento dele também, para alcançar e abençoar outras pessoas. Claro que a gente está lidando aqui com a história de Abraão e de Isaac, que é uma linhagem especial de uma família humana que foi separada por um propósito universal, global. Mas todos nós temos as nossas áreas de influência, que vão para além daquilo que a gente pode imaginar. Então, assim, a forma como a gente vive a nossa vida em família, até mesmo o pastor Fernando falou agora, né? Se você tem um vínculo familiar forte, se você vive a sua vida em família de uma maneira leve, comprometida, de uma forma onde o amor realmente existe, aquilo transborda, aquilo é visto, aquilo é percebido, você vai influenciar pessoas, você vai passar uma ideia, você vai carregar uma mensagem na sua vida. Então, a gente tem que ter consciência disso,
né? A gente trabalha influenciando pessoas, a gente casa influenciando pessoas, a gente cria filho influenciando, não apenas os nossos filhos, mas também influenciando pessoas. Então, a nossa vida é uma mensagem, sabe? A nossa vida, não só porque a gente está em redes sociais, mas a nossa vida ela é pública. A gente está sendo assistido também por pessoas, né? E a Aliás, postura disso. Marcelo, eu tenho pensado muito, né? Porque eu vejo que, tudo bem, a rede social, como a televisão, como o rádio, é uma mídia, é um meio para a gente pregar o evangelho, né? Mas eu vejo também uma despregação do evangelho, uma pregação contrária ao evangelho, que é, bom, é um monte de gente se atacando, né? Pessoas da mesma religião, um monte de gente se atacando, né? E aí eu estava conversando com um amigo meu esses dias, né? Um pastor também, um grande amigo meu, né? A gente ora junto e tal, e ele estava dizendo assim, eu tenho sentido no meu coração que o trabalho de formiguinha, ele é muito importante, né? E eu também venho sentindo isso, essa mesma coisa, de que a vida da gente, no lugar onde a gente está, né? A convivência, o relacionamento, o vínculo que a gente forma, e principalmente a influência através do ser, mais do que do falar, ela é como se Deus estivesse chamando a gente muito mais para isso do que talvez para a rede social, sabe? Porque na rede social tem um monte de gente falando, né? E Não só tem muita gente falando, aquilo é construído de maneira artificial, né? Uhum. A maior parte do que a gente vê em rede social é uma construção que as pessoas estão fazendo de uma interpretação que elas querem que você tenha da vida delas, sabe? Então, elas estão se colocando ali como um produto para ser consumido, de uma certa forma, para o seu próprio público. Quer seja seus amigos, família ou o público de trabalho. É a vida de formiguinha que você falou, a vida real, do dia a dia, do chão a chão, é essa vida, sim, que carrega a mensagem do que você é de verdade, sabe? Até em certos pontos, claro, quando você sai da porta de casa para fora, você também está colocando certas máscaras, por assim dizer, que você quer que as pessoas vejam em você. Isso faz parte de todo relacionamento. Você está mostrando facetas da sua personalidade de forma diferente para pessoas diferentes. Mas a essência do ser, ela é vista não na rede social, não na mídia. A essência do ser é vista de verdade ali, ó, com quem tá tendo contato com você no dia a dia, com a sua família, com aquilo que você é, com a sua forma, como você compra, como você vende no mercado, como você dirige o seu carro no trânsito, como você lida com as pessoas no seu ambiente de trabalho, como você cumprimenta as pessoas ou deixa de cumprimentar. Isso tudo vai mostrando com tipo de material você é feito, sabe? Então, a gente pensa, poxa, mas um Abraão, um Isaac, quem sou eu perto desses caras, né? Desses homens que têm, assim, um papel tão fundamental para a cultura universal. Você pode não ser um Abraão, um Isaac, mas você tem o seu alcance, sim, sabe? E tem olhos que estão te vendo e que se referenciam em você. Isso é uma coisa que a gente não pensa. A gente simplesmente vive a nossa vida para a gente mesmo. E muitas dessas discussões que você falou, Fernando, que a gente vê hoje em torno de religião nas redes sociais, elas são nutridas não para se defender aquilo que as pessoas creem como verdade, mas é muito de egoísmo, é muito de ego, é muito de eu querer impor ao outro a minha visão, que eu coloco, sabe? Eu quero causar, como as pessoas falam, né? Eu quero mexer o negócio, eu quero polemizar. Isso é totalmente o contrário do espírito do evangelho, totalmente o contrário do espírito do evangelho. Então, assim, isso é uma forma da gente já ser assimilado pela cultura de hoje. A cultura, entre aspas, cananita, né? A gente está num terreno, assim, sendo assimilado muitas vezes, né? O que Abraão quis proteger Isaac, a gente muitas vezes não percebe que a gente está sendo levado da mesma forma, pela maneira como a gente está se comportando nesse mundão, e nessa canaanzona aqui em volta de nós, usando as mesmas ferramentas, e não só, a questão não é usar a mesma ferramenta, porque Isaac pisou no mesmo chão que os cananitas pisavam, ele comia das comidas ali, ele vivia na mesma terra, respirava o mesmo ar, mas a forma dele enxergar o significado da vida era outra. A gente também está vivendo usando as mesmas ferramentas que as pessoas hoje em dia usam à nossa volta, mas a nossa visão de mundo é diferente? A nossa forma de enxergar o propósito da vida é diferente? Às vezes não. Então a gente usa a religião com o mesmo espírito desse povo, está completamente errado, né? Como eu li no livro de um amigo meu esses dias, assim, as ferramentas dos ímpios abençoam
também aqueles que escolheram Deus, né? Claro. Ou seja, a ferramenta é ferramenta, né? É ferramenta. Darleide, e como é que fica a mulher do Abraão? Agora a mulher do Abraão, Agora a mulher do Sara. Abraão, né? É. Agora a mulher de Abraão, Sara, morreu, e nós já estamos finalizando o livro de Gênesis, e tudo que nós vamos vendo a partir de então, nesse relato feito no livro de Gênesis, vai nos conduzindo por um caminho de percepção da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus. Abraão, depois de tudo que viveu, de tudo que significou para o começo de uma história com suas formas, suas bordas se delimitando ou encaminhando para o entendimento do que é o evangelho, da graça que Deus estava entregando para um povo, para um propósito, para uma missão de salvação universal. Nós vamos vendo fidelidade até mesmo quando há o relato, quando se faz o relato da morte de Abraão, lembrando anteriormente a morte de Sara. O que veio a seguir? Abraão não ficou sozinho, Abraão não ficou solitário, ele tinha já muitos filhos, teve mais filhos, nós vamos identificando ainda mais prosperidade na vida de Abraão, mais promessas se cumprindo de que ele seria pai de muitos filhos. Nós vamos ver agora algo novo me chamou a atenção, pelo menos a mim, não conhecia essa linha de conhecimento, essa possibilidade que se apresentou nesse estudo, de que Quetura pode se referir a Agar. Eu não sabia disso, pastor Marcelo e Fernando, e isso a lição traz não como uma verdade absoluta, mas como alguma coisa a se pensar por causa de alguns sinais. É isso mesmo, pastor Marcelo? Essa é uma conjectura que a lição aqui levanta, né, com base em alguns comentários, principalmente quando você vê o livro de Crônicas, ele vai recontar as histórias, né, da Bíblia. Crônicas começa lá com a genealogia a partir de Adão e vai recontar, tanto que o livro de Crônicas é o livro que encerra o cânon do Antigo Testamento, de acordo com a Bíblia hebraica, né? Não é o livro de Malaquias que encerra, né? Então, ele seria, assim, um fechamento da história da Bíblia, um resumo. E nesse resumo que é feito, fala dos filhos de Abraão com Quetura e Agar, mas não diferencia elas, sabe? Então, coloca os filhos dele, né? Ele teve Isaac com Sara e os outros filhos dele. Então, daí vem essa ideia, né? Pode ser que Quetura seja Agar, ela tinha um outro nome, pode ser, a gente não sabe. Isso a gente nunca vai saber mesmo. Mas é uma possibilidade, né? A gente imagina, assim, quando Abraão ele dispensa Agar e Ismael, a gente imagina que eles nunca mais tiveram contato, que Ismael ficou distante, completamente alheio da família. E não Na foi verdade, isso, né? eles trocavam mensagens. Trocavam, sim, trocavam mensagem, uns zaps ali, né? Direto ali, né? Eles tinham contato, sim, eles estavam próximos, né? Existe uma história, uma tradição que diz que Abraão, quando foi oferecer Ismael, ou melhor, olha, isso aqui, quem fala isso são os muçulmanos, né? Uma linha do islamismo vê Ismael, o filho oferecido, não Isaac, né? Mas, assim, quando ele foi oferecer Isaac no Monte Moriá, né, existe uma tradição que diz que dois servos dele estavam, duas pessoas acompanharam Abraão e Isaac. Era o servo Eliezer, que foi esse que foi enviado para poder buscar Rebeca, né? Para Isaac, e o outro seria o próprio Ismael, o irmão de Isaac, né? Estaria junto com Abraão, né? Os quatro ali, né? Os dois, além de Isaac, as duas figuras masculinas mais importantes ali na vida de Abraão, que era o filho dele, Ismael, e o servo dele, né? O Eliezer. Então, assim, a gente não sabe, são conjecturas que aparecem, assim, quando você vai comparando o texto, você vai olhando, o texto abre portas para isso, mas a gente não vai saber. Mas, assim, que ele trocava mensagens, né? Que ele tinha, assim, um contato mais próximo do que a gente imagina com ele, sim, ele tinha. Então, pode ser que sim, pode ser que Quetura seja Agar, né? Que ele... porque Abraão gostava de Agar. Ela não foi simplesmente uma barriga de aluguel, sabe? Como a gente costuma falar, né? Ele se afeiçoou a ela. Por isso que também Sara viu que seria muito complicado manter aquela situação familiar, né? Por isso que ela decide quebrar aquilo lá, porque falou assim, olha, não dá, né? O coração dele é do Ismael, ele gosta do Ismael, ele também gosta da Agar, então o negócio aqui vai ficar complicado, né? Então pode ser que depois da morte de Sara, ele tenha trazido Agar para perto dele, tenha se casado com ela e tido outros filhos com ela também, a gente não sabe. Ainda
Sim, Pode pastor. falar, Darley. Não, só ia lembrar que o texto, porém, deixa claro que Abraão tinha, assim, o entendimento e fazia uma diferenciação entre os filhos, levando em consideração a promessa. Por exemplo, o texto diz que ele deu tudo o que tinha para Isaac, e para os demais filhos, os filhos dele com Quetura, ele deu presentes, né, e os despediu. Então, não se em mais uma oportunidade, a gente vê que Abraão não perdia de vista que tinha algo a mais, não somente a filiação, né, pais e filhos, mas com Isaac tinha uma aliança, tinha algo da aliança que era muito especial. E ele dá tudo que tem para uns e para os demais presentes. Aos nossos olhos, nós diremos que absurdo, fazendo diferença entre filhos, mas mais uma vez a gente mergulha no contexto do significado que envolve essa posição colocada para Isaac. E vai finalizando assim essa história antes da morte de Abraão, o conceito de fidelidade com Deus, o cumprimento das promessas, do cuidado, a genealogia se apresenta a respeito de Abraão como algo que foi demonstrando fidelidade, prosperidade, e mais, ele morreu uma boa morte, uma boa velhice. Ele descansa bem, tendo cumprido o seu chamado e o seu propósito. Quem dera se nós pudéssemos, na nossa velhice, descansarmos certos de que cumprimos a nossa missão, o nosso chamado com Deus, claro, de acordo com o nosso chamado, não uma comparação grandiosa como foi o chamado de Abraão, mas na nossa experiência. Eu não estou querendo falou... descansar não, viu, Darley? Ainda tem Essa é a muito para verdade. fazer, né? Não, ainda Lembre-se, não. Não estamos tão cansados assim, né? lembre-se que o texto fala de boa velhice. Eu estou vendo daqui, garoto. Aí é o seguinte, eu queria só ressaltar um negócio aqui, né, de que nesse sentido de favorecer o Isaac, né, em detrimento dos outros filhos, ou de fazer uma diferenciação, Deus não chama a gente, não chama Abraão para ser um exemplo para nós nesse sentido. Tinha o que eu costumo dizer que é uma situação muito particular. Aí vem o que eu costumo dizer, é que cada um de nós não podemos almejar ter a experiência do outro, nem as coisas ruins, nem as boas, né? Não dá para invejar, né? Nem as coisas materiais e nem as espirituais. Eu não posso almejar ter a experiência espiritual do Abraão, a experiência espiritual do José. Eu tenho que almejar ter a minha experiência, né? E Deus, embora os bancos prometam, né, um atendimento personalizado, eles não dão. Quem dá é só Deus. Deus dá um atendimento personalizado para cada um, e à medida em que você vai colocando a vida na mão de Deus, vai traçando um caminho único seu, é uma história única. A história de Paulo é uma, de José é outra, de Abraão é outra, de Mateus, de Lucas, de cada um tem uma história, e você tem a sua, e eu tenho a minha história também. Então, no caso do filho do jovem rico, ele tinha que vender tudo e dar o dinheiro aos pobres, porque era específico dele. No caso de Abraão, ele tinha que oferecer o filho dele, porque era específico dele. No caso de Zaqueu, que era rico também, ele não teve que vender tudo e dar aos pobres, porque aquilo não era o problema dele. Então, cada um de nós tem uma coisa específica, né? Um caminho específico para trilhar, e que a gente tem que descobrir isso à medida em que a gente vive, né? No dia a dia mesmo, né? Nas dificuldades, nas lutas e nas alegrias, né? Eu acho que o que falta para a gente é isso, sabe? Colocando isso que você falou e o que a Darleide disse, né? O que fica assim de lição da história de Abraão, de lição, porque cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem a sua individualidade nesse processo, desse relacionamento com Deus, né? Cada um tem a sua história, mas é a consciência de que existe essa história que muitas vezes a gente perde, sabe? Abraão tinha um propósito dele em vista. Por que ele vai, aparentemente, tratar diferente os seus filhos? Não porque ele amasse mais um do que o outro, ele tinha consciência de que a continuidade do clã é por meio de Isaac. Esse aqui sabe? O chamado de Deus veio aqui, e é mais do que simplesmente uma religião. É que a gente lê a história dele na Bíblia, então, para a gente, a história dele é uma história sagrada, religiosa. Mas a gente está lidando com a vida aqui, com coisas práticas da vida. Sabe? Uhum. Então, assim, a continuidade do clã é por meio do Isaac. Isaac vai ter essa terra, isso aqui é dele. Então, tá certo isso.
Então, como é que os outros filhos, eles não têm parte nesse processo? Esse processo é diferente. E Então, eles eles vão ter poderiam uma outra até não história deles. entender também, né? Eles Também poderiam poderiam não até entender, não né? entender, não ter essa visão clara, Claro. né? E outra, Abraão sabia que ele ia morrer um dia, Isaac ia ficar por conta própria, sabe? O peso de Abraão para a família é diferente do peso de Isaac para os seus irmãos, entende? Então, assim, ele tinha o propósito dele em mente. Ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia o porquê do chamado de Deus na vida dele. E ele viveu em torno desse propósito. O tempo passou, ele envelheceu, as circunstâncias da vida foram mudando, mas ele nunca perdeu de vista o propósito do chamado dele. Isso é o que acontece com a gente hoje, muitas vezes, de maneira inversa. A gente esquece o propósito do nosso chamado. A gente vive só uma experiência emocional religiosa. E essa experiência, ela se torna muitas vezes questionada dependendo da fase da vida que a gente está. Ou a gente esquece a razão do chamado, a gente esquece a nossa identidade, a gente esquece para onde a gente está indo, a gente esquece o porquê das coisas. E a gente hoje vive de novo, né? A gente falou esse negócio de rede social, a gente acaba entrando nesse papo outra vez, né? Mas a gente vive hoje, assim, dentro de bolsões de pensamentos, assim, tão parecidos com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente é, que a gente se sente apenas, assim, mais um no meio da galera, da multidão, sabe? E a gente quer fazer parte da multidão. Então, a gente esquece, assim, essa singularidade da nossa realidade com Deus e esquece até mesmo o nosso propósito dentro da história que Deus está construindo na nossa vida. Então, quando a gente perde isso, a nossa identidade desaparece. E se a minha identidade desaparece, aquilo que Deus quer fazer em mim, através de mim, também não acontece. E é o que a gente vê. A gente vai vendo simplesmente uma experiência religiosa, mas sem o significado de propósito na vida, que é o que a maioria das pessoas tem quando se trata de relacionamento com Deus. Então, a história de Abraão é uma lição muito forte nesse sentido. Ele nunca perdeu de vista a razão do chamado dele, o propósito dele. E ele colocou isso na família dele e trabalhou de maneira prática para que esse propósito não fosse perdido, né? É isso que a gente tem que ver. Darleide, ele fez esse apanhado, faz você também aquilo que você traz de experiência para você. Eu concordo plenamente e penso que é justamente essa a nossa falta hoje, de a gente entender para que nós fomos chamados, qual é o lugar que nós ocupamos no reino, qual é a missão que Deus nos confiou, qual é essa direção que nos foi dada, porque muitas vezes nós nos esquecemos dela, em troco de nós nos sentirmos mais confortáveis e aceitos, como adolescentes que estão querendo ser aceitos pela turma e eles fazem qualquer negócio por isso. Porque eles estão em formação, em desenvolvimento. Agora, cristãos espiritualmente maduros precisam ter entendimento de qual é o seu chamado. O que significa? Em troca desse conforto de ser aceito por um grupo ou por muitos grupos, ou quem quer que seja, muitas vezes nós sacrificamos princípios e valores e nos esquecemos desse chamado para sermos queridos, aceitos, gente boa, galera. Mas quando Abraão toma aquela posição de dizer, olha, isso aqui é do Isaac, provavelmente os outros filhos já sabiam o que significava aquilo que estava acontecendo ali. Não era assim, um pai chatão com os outros e bonzinho com Isaac. Eu acredito que a família de Abraão sabia o que aquilo significava. Portanto, ele não estava preocupado em ser simpático, em ser politicamente correto. Ele estava ocupado em manter o que estava proposto desde o princípio, desde que ele foi chamado de maneira extraordinária. Então, o que eu quero reforçar, sem que houvesse essa necessidade de reforço, porque foi dito tudo muito claramente, muito bem dito, é só para cooperar mesmo com o nosso entendimento de que a gente se lembre, que a gente lembre que nós fazemos parte dessa promessa inicial que foi feita lá atrás e o cumprimento dela ainda está em andamento. Jesus morreu na cruz, mas ele ainda voltará e nós ainda estamos esperando que a plenitude dos tempos chegue para esse final e para ele nós devamos viver ocupados com o nosso propósito. Eu sempre digo assim, se Pedro estivesse aqui, a gente pergunta, por que você é cristão? Por que você está na igreja? Ele ia dizer assim, porque eu fui chamado por Deus. Então, aqui tem o chamado de Abraão. E eu ponho para nós, porque acho que a pergunta é até mais embaixo, no sentido assim, você foi chamado? E aí muitos vão dizer, não, eu não fui, eu estou na igreja porque minha mãe, meu pai, eu fui criado nisso aqui e tal. Bom, se você
Se o Espírito de Deus toca o seu coração e chama a sua atenção, e se tem alguma coisa dentro de você mirando para Deus, você tem um chamado. O negócio é a resposta ao chamado. Como você responde a esse chamado, você pode avançar nele ou não, né? Todos nós temos que resgatar o nosso chamado e entender que nós fomos chamados. Eu nasci na igreja também, em algum momento eu tive que perceber esse chamado e tomar posse dele, dizer assim, não, eu estou entendendo, eu fui chamado, eu estou respondendo a esse chamado, e aí, a partir daí, começa a minha vida, onde eu começo a andar pelas minhas próprias pernas, né? Quem sabe o seu momento de chamado é hoje, é agora, é nesse momento. Quem sabe você está sendo chamado a atenção para isso agora, né? Deus está chamando. Deus está chamando, quer dizer, ele tem tocado seu coração, chamado sua atenção, ele tem procurado despertar você. E aí, o que é a resposta ao chamado? Não, eu quero descobrir o que é isso, quero descobrir minha missão, quero traçar minha vida assim, junto com Deus, né, a quatro mãos. Deus está chamando a gente para isso aí. Gente, logo após a oração, a gente vai ter o pastor César Reis falando com os professores de escola sabatina, mas nós vamos orar ainda, tá bom? Eu quero agradecer Darleide e Marcelo por esses momentos aqui tão gostosos, a gente discutindo esse tema maravilhoso, e vou pedir, por favor, para Darleide orar conosco. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por termos oportunidade de mergulharmos um pouco mais no conhecimento da tua graça e da tua misericórdia. História que já é muito longa sobre a face da terra, mas que é de uma maneira muito repetida em nosso coração, para que nós tomemos posição no chamado que o Senhor nos faz, para que nós vejamos o cumprimento das tuas promessas, como temos visto até aqui, e outras mais que estão adiante de nós para a tua honra e tua glória. Dá-nos tua paz, a tua graça, o teu Santo Espírito, que a mesma fidelidade que houve em Abraão haja em nós, que o mesmo espírito de entrega que houve naquele homem que haja em nós, que o mesmo que ele viu, que ele contemplou da fidelidade do Senhor, contemplemos também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí pela sua audiência, compartilha nosso link e que Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe. Até mais. Até a próxima. Olá, irmão, olá, irmã. Que alegria é poder recebê-los aqui e recebê-las aqui mais uma vez. Você sabe que este é um lugar para a gente se encontrar semanalmente. Você tem um momento com o pastor Fernando e agora você tem um momento comigo aqui. Esse momento é importante para você que é líder, você que é líder da Escola Sabatina, você que é professor e professora da Escola Sabatina. Esse é o momento para a gente se encontrar e trazer algumas informações, é um canal de motivação, é um momento de orientação, não é, para aqueles que querem desenvolver melhor o seu trabalho aí na Escola Sabatina, na sua unidade de ação. Hoje eu queria te dar uma dica, né? A dica é: evite discursos ou monólogos, estimulando a participação e o desenvolvimento de cada aluno na ação missionária e em sua nutrição espiritual. Ou seja, irmãos, não é? A Escola Sabatina, ela não pode ser apenas um discurso, uma pregação, um monólogo, onde somente um fala. Onde só o professor fala. Não é? Ali não é um lugar para a gente demonstrar o nosso conhecimento, simplesmente o nosso conhecimento. Você professor e você professora, lembre-se que a Escola Sabatina, na hora da lição, não é um monólogo, não é um discurso, não é uma pregação. Eu tenho ido em algumas igrejas, eu fico observando que o professor ali, a professora, ele se levanta ali, faz toda a sistemática da Escola Sabatina, não é? Organizando a Escola Sabatina, e depois quando ele abre a lição da Escola Sabatina para fazer o estudo, não é? Parece que é só ele que quer falar, só ele que fala. Ele é o dono do conhecimento. E isso vai criando uma barreira nos alunos. Então, minha dica de hoje é que você abra um diálogo com os alunos. Mesmo as pessoas mais simples, que é o nosso ver, não é? Mas todos nós podemos contribuir. Mesmo aquele que está sempre calado, estimule ele, pergunte alguma coisa para ele direcionado a ele. Procure saber o que ele gosta, né? O que ele se interessa. Se você conhecer a sua classe, você pastorear a sua classe, você vai conhecer a pessoa que está ali.
não é? E você tem que lembrar que a Escola Sabatina também é um momento para a gente ter um diálogo aberto, até de confraternização, e não é uma pregação, como depois é o culto na igreja. A mensagem pregada lá no púlpito. Não é isso. A Escola Sabatina é um momento para a gente dinamizar, se relacionar, mas também para que as pessoas possam falar. Mas para que elas façam isso, primeiro que é importante que elas tenham a lição da Escola Sabatina, porque se ela estuda em casa, ela vai ter o que falar ali na igreja. Então, durante a semana, você professor, você professora, você diretor, estimular para que as pessoas estudem. Mandar uma lembrança para elas através quem sabe, do WhatsApp. Olha, lembra-te da lição, olha, esse ponto foi muito importante que eu vi hoje. No grupo seu de WhatsApp da sua classe, quem sabe colocou uma frase da Escola Sabatina que você gostou, uma mensagem que você viu na lição do dia, estimular as pessoas, para que quando elas cheguem na igreja, elas também tenham o que falar. E isso vai dinamizar mais a sua classe. Então, o meu conselho para você hoje é que você estimule isso na sua classe. Elas vão ficar contentes, os alunos vão ficar contentes, as pessoas vão ficar mais animadas, vai criar uma sinergia melhor e maior entre eles, e eles vão ter vontade de ir na Escola Sabatina. Eles vão ter vontade de chegar um pouco mais cedo lá. Eles vão fazer isso, por quê? Porque você os preparou durante a semana, tá bom? Posso contar com o seu apoio? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com o seu trabalho? Vamos fazer esse trabalho para a honra e glória de Deus? Vamos animar os nossos aluninhos? Eu conto com você, amigo. Eu conto com você, irmã. Eu espero que você tenha, mais uma vez, a bênção de Deus na sua vida. E a semana que vem nos encontramos aqui de novo. Vai ser uma alegria tão grande receber você aqui toda semana, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. E a gente se encontra num próximo episódio aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço para você e Deus te abençoe ricamente.